Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Lapidação Podcast. Hoje nós estamos aqui com a Juliana Domareschi. Ela é de São Paulo, mas atualmente ela vive e reside em Itajaí, aqui na Praia Brava, mas tem negócios em Balneário Camboriú. Ela é CEO da Terra Imobiliária. Ela vai contar um pouco mais da sua história, dos seus desafios e principalmente de como ela transformou esses desafios em uma história de sucesso. Juliana, seja muito bem-vinda, obrigado pela tua disponibilidade. A gente sabe que o teu tempo é bem corrido aí no seu dia a dia e é um prazer, uma satisfação estar dividindo a mesa aqui com você. Ah, que legal. Obrigada, eu que agradeço o convite, fiquei honrada em ser convidada aqui para vir hoje. Eh, e vamos lá, vamos compartilhar essa história pra gente, Legal. compartilhar algumas coisas que pode ser bacana para o Eu quero pessoal. trazer já de antemão o tema, né, eu vou trazer até o título, eu conectei o título de hoje com a história da Ju, que é a história dela de fisioterapeuta, a como ela foi se transformar, se lapidar numa CEO de uma grande empresa, de um ecossistema hoje que vocês se denominam, né, e eu trouxe aqui as decisões de quem se recusou a parar, porque em um determinado ponto da vida, ela ela teve uma situação que ela vai nos compartilhar aqui, que possivelmente muitos de nós, que até quem nos acompanha às vezes poderia ter usado isso como uma muleta, como uma história para se paralisar, mas você usou isso como uma história de superação e de combustão para que você esteja onde você está hoje. É isso mesmo. Bom, falando de história, né, se for para começar, eu acho que para mim uma grande virada foi quando eu fui mãe muito cedo, né. Eu fui mãe aos 17 anos, eu engravidei aos 16, meu primeiro namorado, e eu não tive muita escolha. Na época, eu me senti, né, fiquei apavorada, né, imagina hoje em dia uma pessoa que com 17 estava no ensino médio, no segundo ano. E eu lembro que na época muitas pessoas me falaram assim: "Você acabou com a tua vida". Uhum. Você não vai mais continuar, agora você vai ser sua mãe, ou agora você, acabou os seus planos, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, né, então isso vinha sempre em mim, eu queria sempre mais, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui aquela pessoa, aquela criança meio rebelde querendo descobrir tudo. E quando, eu acabei engravidando, né, foi um acidente. Um bom acidente, né? Hoje é um bom Foi um bom acidente, sim, na né, época a gente se claro. desesperou, eu também fui pai bem cedo, assim. Foi com quantos anos? Eu fui pai eu descobri com 19, mas quando ela nasceu eu já tinha 20 já. Ah, é mais ou menos o pai do Mas a meu mãe marido. dela tinha 17. Tem 17 também? Tinha Então 17. então você deve saber. Então eu sei como foi esse baque, né, Sim, pra ela, pra família dela, a gente viveu juntos até quando a minha filha tinha uns 2 anos e meio. entendi. Aí depois a gente não tinha maturidade suficiente pra saber conduzir tudo que a gente estava vivendo, né, e tem mais um ser entre nós ali. Sim. Não fica mais fácil, né. Hum. Na verdade a gente é obrigado a evoluir. E eu, quando fui mãe, né, aos 17 anos, eu escutei muito isso, que eu não conseguiria mais realizar os meus sonhos, porque é como se a minha vida tivesse acabado ali. Isso eu escutava das pessoas de fora, né, então Uhum. professores até da escola onde eu estudava na época, alguns familiares, eu lembro que a mãe ficou muito revoltada, mas eu acho que a família ela sempre cria pra gente uma projeção do futuro que eles querem que a gente desenvolva, né, e, né, hoje tudo certo, mas na época foi um baque dentro da minha casa. Eu era aquela filha sempre, perfeita, assim, né, que não tinha sempre fui bem na escola, não dava trabalho, sempre fui curiosa, ambiciosa, tinha grandes sonhos e de repente ali eles entenderam como limitador. E ali eu passei um grande desafio, acho que foi meu primeiro grande desafio, porque eu pensava assim: "Tá, o que que vai acontecer, né, acabou". E aí eu lembro que na época, né, nasceu o Kaique, meu filho, e ele é, meu Deus, perfeito, ele sempre foi uma criança que me ajudou muito, porque era uma criança também calma, é uma criança e eu pude contar com uma rede de apoios, só que eu lembro que a primeira grande decisão foi assim, eu estava no segundo ano, e uma professora minha na época falou pra mim assim: "Você acabou com a tua vida, você não vai mais estudar, você não vai mais, né, fazer mais nada agora". E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu falei assim: "Não, eu vou me formar". Eu vou terminar o terceirão, né, na época, né, terminar o ensino médio, mas é melhor que isso, eu não vou perder um ano de estudo, Uhum. né.
Porque todo mundo também dizia: "Oh, não, você vai pelo menos um ano, vai perder, mas recupera e tudo". E não era pelo tempo, mas eu entendi aquilo como o primeiro desafio. E eu pensei: "Se eu conseguir fazer isso, eu consigo dar um segundo passo". E aí eu me dispus. Claro, que a Kaique nasceu em março, e aí eu fiz naquela época, como que fala? Intensivo? Intensivo, boa. Fiz o intensivo e eu me formei no mesmo ano que eu ia me formar no ensino médio, e logo passei no vestibular para faculdade de fisioterapia. E comecei a estudar. Mas eu vim de uma família que na época também com poucos recursos, e fisioterapia sempre foi um curso, até hoje é um curso que ele é um curso um pouco mais alto, né, todos os Sim. cursos da área da saúde são. E eu não nem podia pensar numa federal, porque como eu morava em Itajaí na época, e com um filho pequeno, como que eu vou estudar numa federal, me mudar, não tinha essa possibilidade, né. E aí eu fui atrás do quê? De bolsas. Então eu consegui bolsa desde o primeiro semestre, e aí uma parte cobria 70% do custo, aí uma parte algumas pessoas me ajudaram, meu pai, a minha sogra na época, e depois eu trabalhava e pagava isso, e meu filho, foi ficando nas escolas, e aí eu fui entendendo que a maioria das decisões e resultados que eu teria na vida, na verdade, eu ia ter das decisões que eu tomava. Então, se eu conseguir naquilo, transformar, e todo mundo falava que eu ia perder pelo menos um ano, que as pessoas mais otimistas falavam: "Você vai perder pelo menos um ano da tua vida", e eu não perdi. Então eu falei: "Se eu não fiz isso e foi uma decisão, o que que mais eu posso fazer?". E dali eu fui, vivendo e tentando sempre olhar para o outro lado: "Tá, mas até onde eu posso ir?". E sempre passar essa barreira, dentro daquilo que eu acreditava e que eu queria. Claro, né, não tinha muita maturidade na época, mas eu entendi esse jogo. E a partir de então eu me recusei a escutar sempre as outras pessoas, ou escutar sem questionar. E isso eu acho que é um grande incentivo, até para as crianças hoje a gente fala, né, elas têm que ser curiosas, deixa elas descobrirem. E quando você não sabe que é impossível, você vai lá e faz, né. E aí eu consegui, me formei, me mudei para São Paulo, depois, no meio da faculdade me mudei, porque daí eu separei do pai do Kaique, e aí eu fui morar com meus pais em São Paulo de novo, e logo que eu me formei eu fui sequestrada. E aí eu Isso em não São queria Paulo. isso em São Paulo. E aí eu não queria mais ficar lá. E daí na época meu pai tinha recebido uma proposta para voltar a assumir uma unidade aqui, que ele trabalhava com comércio exterior na época, e ele aceitou, ele falou: "Olha, eu tô com uma proposta de voltar para Itajaí". E eu falei: "Ah, eu quero ir", porque eu estava apavorada, assim, eu ainda estava muito traumatizada com o sequestro, né. E aí ele falou: "Não, eu vou pela família". Então a gente veio e voltou a morar em Itajaí, né, então acho que sempre a minha vida era para ser aqui. E depois disso, eu formada em fisioterapia, comecei a trabalhar em alguns lugares, aí veio minha primeira conquista e o desespero, que foi assim, eu decidi comprar um carro, porque a gente não depender de ônibus em Itajaí é complicado, né. Sim, transporte aqui é horrível, É né? horrível até hoje, né. Horrível. E aí, eu morava com meus pais e eu precisava ir trabalhar, e como fisioterapeuta, às vezes atendia a domicílio, não dava pra depender de um transporte público. E aí eu decidi comprar o carro, só que eu não tinha dinheiro. Então eu fui no banco e consegui um empréstimo, e na época eu comprei um Ford Ka sem ar, sem nada, tipo de entrada, assim. Comprei o carro e eu fiquei super feliz, eu lembro, 2 meses depois que eu comprei o carro, eu trabalhava numa clínica também, que atendia estética, pilates, e na outra parte eu fazia a parte de traumatologia e ortopedia. Aí eu fui largando tudo pra ficar só nessa clínica. E aí a dona da clínica falou assim: "Ah, Ju, eu vou vender a clínica, ou vou fechar, porque a gente tá se mudando pra fora do país e eu vou não vou mais ter a clínica". Isso há quanto tempo atrás? E isso foi em 2014, 2013 pra 14. 12 anos atrás, mais ou menos. Uhum. Eu me desesperei, né, porque eu falei assim: "Tá, agora eu comprei o carro, agora eu tenho dívida", porque até então eu não tinha uma dívida fixa, né. Sim. E eu falei: "E agora, né?". E aí eu peguei, falei: "Tá, quanto que você quer na clínica?". Daí na época ela falou o valor, falei: "Impossível, eu não consigo comprar". E aí foi passando e ela foi recebendo algumas ofertas, e eu lembro que na época, mesmo que a clínica era dela, né, da Fernanda, eu atendia vários períodos, eu lembro que eu chegava, assim, antes de todo mundo, e eu arrumava as coisas, eu tratava como se fosse minha, assim, Já então tinha a postura de de dona. dona, sempre. E eu nem sabia o que que era isso, na verdade. Pra mim era assim: se eu vou dar aula de pilates pra você, se você chegar aqui, eu vou dar a melhor aula. Não importa se eu tô passando por alguma coisa, não importa se eu não tô bem hoje ou se eu tô com um tipo de dor, não importa. Se não for uma coisa que vai me parar, assim, uma doença, uma coisa muito ou alguma coisa que transmita, eu vou estar aqui. E então eu chegava sempre cedo, arrumava, eu varria o chão, era a última a sair. Por que que eu varria? Ah, tinha menina que limpava, só que
Pilates todo mundo arruma o cabelo o tempo todo, então vinha aqueles cabelos, aquelas mulheres cabelão, assim. Cada atendimento eu tentava já fazer assim, e as pessoas assim: "Nossa, Ju, mas como você não precisa varrer, não precisa", eu falei: "Gente, eu vou atender o próximo cliente, ele não precisa pisar no cabelo da outra, né". Pensamento pequeno, Sim, sim. mas que eu acho que faz a diferença, sabe. Eu não fiz isso em nenhum momento pensando em promoção, em ganhar mais, até porque, eu fazia aquilo porque fazia sentido pra mim fazer, não dava pra ser diferente. E aí chegou um momento que a Fernanda falou assim: "Olha, Ju, se você quiser comprar a clínica, eu te faço um valor diferenciado". Até porque eu gostaria que ficasse um tempo, porque eu construí uma coisa que eu gostaria que ela mantivesse. Uhum. Eu, na verdade, nunca quis ser dona da clínica, mas eu me vi sem uma opção. Falei: "Bom", fiz as contas, né, pedi ajuda, e aí eu falei: "Tá, vou tentar um empréstimo para comprar a clínica". E aí consegui aprovar um empréstimo, e então comprei a clínica 100% financiada e ainda tinha o carro financiado. E assim, ou seja, tinha que trabalhar e muito, né. Daí, na época minha mãe me ajudava também na recepção, assim, e aí tinha outros, cheguei a ter 9 profissionais, médicos, tudo. Só que aquilo estava me consumindo muito, porque eu entendi depois de um tempo que eu caí naquilo, não foi uma escolha minha, foi uma Sim. escolha, assim, comprar, mas foi mais pelo motivo errado. Aí vem a minha segunda lição, assim, sempre tudo que você fizer, faça pelo motivo certo, porque isso, a vida vai cobrar um preço, as coisas têm que, a colheita ela é obrigatória. E aí eu peguei nesse meio tempo, falei: "Não aguento mais". Eu comecei a ficar muito mal, assim, e aí eu decidi fechar a clínica, nem vender, fechar. Aí na época eu já estava com o Nelson, né, meu marido, na época a gente era noivo, não era casado, e a gente foi morar juntos e ele falou: "Ju", até nessa época eu fiz umas sessões de coach. E a minha coach disse assim pra mim: "Se imagina onde você quer estar, se imagina, um lugar que você gostaria, por exemplo, de onde fosse o teu local de trabalho". E eu lembro que na época eu falei, pensei, daí ela me fala, eu falei: "Não vou falar", porque eu tinha vergonha, porque onde eu imaginei? No Riviera, que pra mim era o prédio que eu achava mais bonito da cidade. Uhum. E eu achava que, assim, quem tá lá é sinônimo de sucesso. Os médicos maiores que eu atendo, porque eu lidava com muito médico, né, o Sim. quê, estão lá, então se eu estiver lá, sinal que eu venci na vida. E aí, que um ano depois, eu estava abrindo meu consultório lá, né, e aí eu fechei a clínica, vendi as coisas que tinham lá de aparelho, mas não vendi a operação, e fui para o Riviera, fiz a minha sala, primeiro a princípio com quase nada, só o que eu tinha ali, mas depois consegui aí formando a sala, daí reformei a sala, daí fiz do jeito que eu queria. E depois de 2 anos ali trabalhando, que eu falei: "Nossa, consegui", minha agenda, graças a Deus, sempre cheia e sempre, movimentada, atendia muita gente, muitas pessoas legais, assim. Amava o que eu fazia, porque foi logo também quando eu me formei em osteopatia, a pós. Fez uma base de relacionamento muito boa ali, possivelmente. Sim, então eu atendia todo mundo, assim, da cidade que todo mundo conhece, eu atendia. Então um vai passando para o outro, então, não tinha nem essa parte de marketing no Instagram na época, acho que na época a gente usava Instagram só para foto pessoal. Só que quando eu fui para o consultório, eu tinha mais tempo, porque na clínica eu não tinha tempo, porque o tempo que eu tinha livre era para resolver algum problema, administrar alguma coisa, pagar alguma conta, ver isso. E ali eu tinha tempo livre e eu comecei a trabalhar nas redes sociais. Daí, eu fiquei em 6 meses, na época, não devia ter 1.000 seguidores, fui pra 10, 12 mil seguidores, assim, muito rápido. E só de fazer stories, só de compartilhar, assim, e aí minha agenda encheu muito e eu falei: "Ó, legal, cheguei bem, tô ganhando bem", só que tinha alguma coisa ainda que me travava, assim, eu falava: "Não é isso ainda que eu quero", e eu me sentia dentro infeliz, assim. E até um dia que eu tive coragem, eu falei para o meu marido, eu falei: "Olha, eu acho que eu não quero mais trabalhar com físio". Ele: "Como assim? Você queria o consultório dos teus sonhos, você fez do jeito que você queria, a gente, né, tá do jeito que você quer, você fez todos os cursos, você investiu tanto na tua formação". E eu 10 anos depois de trabalhar com fisioterapia, depois de formada, assim, eu não me via mais fazendo aquilo, assim. E nisso, a cobrança minha interna, me cobro muito, me deixava muito doente, assim, e eu cheguei a ter um burnout. Aí nesse burnout eu fui afastada, afastada da própria clínica, né, eu só Sim. fechei a agenda durante um mês, fiz todos os exames que precisava, e aí o médico falou: "Ju, se você voltar a fazer o que você fazia, a gente vai começar a tratar remédio para o coração, remédio para pressão". E eu falei: "Gente, eu tenho 30 anos", na época, eu tenho 30 anos. Estava tendo ataque cardíaco? Taquicardia, aí um dia eu tive um mal súbito, assim, e era cardíaco também,
E aí o médico até queria fazer uma microcirurgia porque eu tenho uma taquicardia benigna, mas nos exames estava tudo ruim, assim, então ele estava com medo que mostrasse benigna, mas era alguma outra coisa. Uhum. E aí eu falei: "Não quero fazer cirurgia, não quero tomar remédio". E eu entrei em choque, assim, porque eu imaginei fazer uma transição, mas não tão. Aí o que que eu decidi? Eu decidi que eu iria trabalhar, um amigo meu na época veio com uma proposta de eu trabalhar na clínica dele, alugar uma sala dentro da clínica dele. Eu pensei: "Ah, ótimo, porque aí eu reduzo minha carga de trabalho, eu já ganho bem aqui, lá eu vou ganhar um pouco menos, mas se eu quiser ganhar mais, eu trabalho mais, menos, só que eu não vou precisar lidar com outras coisas, né, só com o contador externo, coisa, mas não precisa lidar com a secretária que vem, limpeza, ou pessoa tem alguém para cuidar da minha agenda e assim vai". Beleza, ele ia inaugurar a clínica em maio. Aí eu vendi o meu consultório no Riviera em fevereiro. Veio a pandemia em março. E É isso, daí bem recente agora já. foi É recente que a gente fala é 20 isso? isso, foi 5 anos. 2020. 2020 veio a pandemia, né, então acho que 17 de março foi aquele lockdown total. Sim. E eu 17 de lembro, março, foi 17 de março. porque a gente tinha programado e era meu filho fazia aniversário dia 19 de março e ele fazia 15 anos, 15 anos. E aí a gente estava programando pra ir pra Disney, já tinha comprado algumas coisas. Acho que hotel, acho que não tinha só comprado a passagem, mas tinha visto já hotel, estava fechando algumas coisas, e aí veio o lockdown e a gente não viajou, né. E eu falei: "Nossa, ainda bem que eu vendi a clínica, porque a área da saúde demorou muito pra voltar". Sim, foi uma das mais afetadas, né. E aí eu pensei: "Quando voltar a área da saúde, eu volto lá pra essa clínica do meu amigo", eu só tinha mandado a minha maca, porque eu tinha o sonho de ter uma maca elétrica, né, uma maca que vale um carro, né, que sobe e desce também, pequena assim, meus pacientes tudo Sim. homem grande, eu precisava, né. E aí, o que aconteceu foi que eu falei: "Bom, vou ficar em casa, né, vou sair de casa". E a imobiliária, o Nelson já tinha imobiliária desde 2008, e aí ele falou: "Ah, me ajuda lá na imobiliária com alguma coisa, sei lá, vamos lá pra você não ficar só". Eu sempre trabalhei, imagina, eu sempre tive que lutar por aquilo que é meu, ficar em casa, eu estava ficando doente. Aí eu comecei pra imobiliária e comecei a botar defeito em tudo, né, tipo: "Não, devia fazer isso, devia investir no marketing, devia fazer aquilo, devia". E comecei a ajudar, porque eu não podia voltar para a área da saúde ainda, ia demorar um pouquinho mais pra abrir a clínica do meu colega que eu ia voltar a trabalhar lá. E aí falei: "Ah, vou fazer um curso de tráfego, vou fazer um curso aqui", cursos online pra, tipo, Sim. ajudar. Aí quando eu vi, eu fiz um curso de tráfego, acho que na época paguei, sei lá, 3.000, fiz um tráfego, coloquei R$ 1.000, e aí a imobiliária fez uma venda, pagou o curso, pagou o investimento, pagou tudo. Falei: "Ah, esse negócio funciona". E aí comecei a especializar nisso para entender como que funcionava essa questão de lead e tudo. E aí quando eu vi a imobiliária, ela estava com 20 pessoas. E o meu marido falou: "Agora você não sai daqui, né, como que você vai sair daqui e vai me deixar com 20 pessoas? Não dá, tem que trabalhar meio período". Daí eu pensei muito se eu voltaria para físio e eu vi que dentro da área de vendas, dentro da área comercial, eu tinha um preconceito muito grande com o vendedor no geral, tipo: "Ai, tá me vendendo alguma coisa, e no final ali, quando eu entendi o que que era, entendi as vendas, claro, eh, fui vivendo aquilo dia a dia, eu falei: "Ah, isso aqui é legal, vou fazer eu cresci". Aí fiz eu cresci, e aí comecei a fazer parte dessas negociações, fazer parte, assim, entender. E eu falei: "Olha, isso aqui é legal". E chegou na hora de tomar a decisão, eu falei: "Eu não me vejo mais voltando atendendo paciente", né, por alguns motivos, né, mas principalmente porque eu queria alguma coisa que pudesse escalar. E eu pensava assim: "Eu sou minha ferramenta de trabalho, se eu ficar doente eu não trabalho, se eu não der". E eu até me culpei muito por isso, que eu falava assim: "Gente, eu tô escolhendo dinheiro, a saúde, eu estudei tanto, eu trabalhei tanto, investi tanto em educação para chegar até aqui", mas no fim foi a melhor escolha que eu fiz também, de me redescobrir dentro de outro mercado. Eu acho que essa é bem ali onde teve esses pontos de inflexão que a gente vai mudando, assim. E dentro da área de vendas eu me destaquei desde o começo. Eu acho que é porque eu sou muito, quando eu quero uma coisa eu vou até o final e eu Não faço, para. e eu acho que é isso. Do burnout, tu acredita que tenha sido porque eu sempre trago de pensamento meu que o burnout, num geral, ele não é o excesso de trabalho, e sim a falta de sentido dele. Porque se for olhar talvez num diagnóstico do hoje versus o seu passado,
hoje a tua carga de trabalho ela é maior ou menor do que da época tua de fisioterapeuta, como empresária da A área da carga saúde? de trabalho é A tua é maior bem hoje? maior, Então bem hoje você maior. trabalha mais, mas você tem mais, pertencimento e você vê sentido no que você faz hoje. Sim, hoje eu vejo mais sentido. E por que hoje não existe esse colapso? Existe, né, e recentemente, há 2 meses atrás, eu também Ah, tive houve? burnout de novo. Porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, então eu tenho que me segurar. Eu não acredito muito no equilíbrio. Pra mim, assim, quando eu tenho algum objetivo, eu vou até o final. Isso eu preciso dosar, porque às vezes eu viro um trator, eu É passo 8 ou por 80. cima e eu vou e a gente vai conseguir. Só que hoje eu tenho muito sentido, então é muito mais fácil eu conseguir conciliar isso com a minha vida, porque, hã, qualquer pessoa, se você é fisioterapeuta, vendedor, corretor de imóveis, empresário, você é uma pessoa completa em todos os aspectos aqui, mas também quando chega em casa, por mais que você decida ter algumas regras, você não deixa de ser um empresário, você não deixa de ser o fisioterapeuta, você é aquela pessoa mais em casa, em outro contexto. Sim. Então, o que que acontece? Nesse mundo todo, tem que fazer sentido tudo que você faz. Tem que comunicar, senão é muito desgaste de energia para todos os lados. Por isso que eu acho que eu sou muito quando eu foco em alguma coisa, quando eu vou, eu miro e vou até o final, assim. Na verdade, a vida ela é um constante desequilíbrio, né. Quem imagina na verdade, a pessoa que acredita no equilíbrio da vida, é a pessoa que vai ter uma vida mediana a vida inteira, Sim, né, porque o equilíbrio vai estar ali entre a média de A, a média de B, e aí vai que você acaba não rompendo e alcançando aquilo que você deseja para com a sua vida. E esse desequilíbrio é que faz com que a gente tenha alcance, né, e eu acredito que sempre nesses desequilíbrios é muito importante a gente ter os combinados com as pessoas que estão conosco, né, nessa jornada. Por exemplo, seu marido, seu filho, às vezes tem algum outro amigo, amiga, um pai, uma mãe, um sogro, uma sogra, independente, quem faz parte ali do meu íntimo, né, precisa entender que esse desequilíbrio que geralmente vai o resultado disso vai ser, às vezes, eu estar ausente da minha função como mãe, né, às vezes até você e seu marido trabalham juntos, mas às vezes você vai estar muito mais como executiva do negócio, como estratégica da sua empresa, né, do que às vezes como esposa, né. É até sim, algo desafiador é. separar isso, né, até gostaria de trazer isso hoje, como é você conseguir conciliar esse cargo que hoje você tem como executiva do seu negócio, que em paralelo ele é sócio dentro da empresa, mas como que seria? Porque ele é o fundador, mas hoje o cargo executivo de gestão, de inteligência, de estratégia está com você. Claro que certamente ele traz, né, ele está na mesa junto, mas hoje você está à frente das pessoas. Então como é que é você estar à frente das pessoas, à frente do projeto e ao mesmo tempo ser esposa, né? Quais são os desafios e como vocês conseguem conciliar isso da melhor forma? Tudo que eu faço, como eu falei, tem que ter algum sentido. Então isso eu pensava desde o começo, né, porque a gente vê muitas pessoas dizendo: "Ai, trabalhar junto, com o marido não é fácil". A gente escuta muita coisa no geral, assim, mas não é fácil por quê? Não é fácil quando? Não é fácil onde? Será que é só ruim? Será que é só bom? Será que é e eu também tinha medo que isso fosse desgastar o nosso relacionamento, porque a gente conhecia um tipo de relacionamento onde eu trabalhava nas minhas coisas, onde eu tinha o meu desenvolvimento e ele tinha o dele, Sim. né. Mas quando realmente a gente foi morar junto, trabalhar junto, a gente eu senti eu foi um dos meus medos. Eu nunca fui parada por nenhum medo, na verdade eu sempre sou mais curiosa nesses medos, né. Como que funciona? Eh não é fácil mesmo, as pessoas têm razão, mas eu acho que você por isso que você sempre tem que trabalhar com um propósito muito bem definido. E no começo desse crescimento que a gente teve na empresa, eu queria crescer, ele não. Ele estava num mercado onde ele falava assim: "Ó, eu tenho imobiliária há 12, 13 anos", na época, né, hoje já tem 17. Então, tenho imobiliária há 12 anos, sempre foi assim. Eu tenho imobiliária há 12 anos, corretores são assim. Eu tenho imobiliária há 12 anos, eu sei, né. E eu cheguei, eu não tinha imobiliária há 12 anos, eu não conhecia a profissão, eu não conhecia corretora, eu só falava assim: "Algumas coisas têm que ser diferentes". Sim, E ele uma outra falava perspectiva, né, total. e ele dizia assim: "Você não entende do mercado, não vai funcionar". Eu falo: "Mas tem que funcionar, porque são pessoas e são acordos, enfim". E aí, o que que aconteceu? Não foi fácil, mas com muita
Transparência, que eu acho que, assim, o pior é a falta de comunicação. Eu acho que você num relacionamento, se você tiver algum problema na comunicação, aí você vai ter um problema no relacionamento. Porque até quando é uma coisa ruim ou desagradável, ou até às vezes quando você não tem razão, naquele assunto ou se vocês conversarem, você consegue achar um meio termo. Nem que fale assim: "Olha, eu não concordo, mas eu vou ceder até aqui. Meu limite é esse". E a gente fez muitos acordos assim, até que chegou um momento que não dava mais fazer acordos. E a pergunta da empresa é: "Qual que é o gargalo da tua empresa?". E me perguntavam isso, né, e a gente ali estudando para melhorar e tudo. E aí, qual que é o gargalo? Era o Nelson. O Nelson era o meu Ai, maior gargalo, meu marido e o dono e o fundador era o maior gargalo. E eu pensei: "E agora, né?". Eu sempre falava eu comecei brincando com isso, mas era verdade. E daí eu falei: "Nelson, ou você ou eu, não existe outra possibilidade, porque ou você comanda ou eu comando". Não tem como os 2 fazerem, porque os 2 têm ideias opostas que vão chegar a resultados, talvez chegue no mesmo lugar, mas a nossa ideia de crescimento é diferente. E ele, né, pensou e tudo, e até que a gente chegou na decisão assim, ele falou: "Olha, como eu nunca quis ter uma equipe grande ou fazer isso, então você toca a imobiliária e eu saio da imobiliária e vou fazer as minhas coisas". Claro que, ele nunca saiu 100% imobiliário. O que que a gente definiu? Até onde ele pode ir, até onde eu posso ir. Porque antes da gente definir isso, quando estava lá dentro, chegava um colaborador e falava assim, sabia que o Nelson era mais leve que eu, pedia pra ele: "Nelson, ai, pode fazer, tá tudo certo". Aí chegava lá pra mim, eu: "O que que aconteceu? Por que fulano tá fazendo isso?". "O Nelson deixou". Aí eu: "Poxa, Nelson, a gente não tá alinhado". "Ah, nem lembrei". Então, aí acabava dando briga até entre o casal, né. Então o nosso primeiro alinhamento foi assim: "Eu vou até onde?". Né, até onde eu esse setor é comigo, esse setor é com você, mas às vezes mistura. Por isso que ele sair da empresa como um papel da empresa foi importantíssimo para o nosso crescimento, da empresa e dele. Porque sem ele saber e sem a gente saber, né, na época ele conseguiu desenvolver os negócios dele. Então eu fui cuidando da imobiliária, fui fazendo ela crescer, a gente foi desenvolvendo e foi realmente fazendo uma empresa, porque o que eu conhecia do mercado imobiliário, o que eu conheço da maioria das imobiliárias, não generalizando, claro, mas todo mundo funciona como corretor imobiliário. Hoje, para você ser corretor, você vai lá, tira o Cresci, você paga, ah, R$ 1.500, R$ 2.000, 9 meses você tem uma carteirinha onde você pode vender imóvel de 200.000 a 200 milhões, não tem céu é o não tem limite. teto. Só que assim, você com essa carteirinha, ele diz que você pode vender. Mas não é de fato o que acontece, você não sabe, você não consegue atender, às vezes muitas vezes um cliente que vem para uma moradia que seja hoje verde e amarela, que tem toda a parte de documentação, que você tem que dar esse suporte, ou uma moradia que seja de 10 milhões, que você precisa dar um outro suporte financeiro, onde você precisa fazer um bom negócio para o teu cliente. Sim. Então, essa parte de negócio, dentro da corretagem, não ensina num curso de 9 meses. Você vai ensinando, você vai aprendendo com a experiência, né. E aí o Nelson acabou desenvolvendo a parte dele de desenvolvimento de inteligência do mercado, que ele fez o quê? Ele ficou com tempo livre para trabalhar naquilo que ele queria, que era hoje ele trabalha com construtores, principalmente, e grupos de investidores. E ele desenvolve operações, aí ele tem um arquiteto hoje que é sócio dele, ele abriu um escritório de arquitetura, e ele faz só estudos. Então, assim, ele pega e fala assim: "Olha, eu pego esse terreno aqui, eu Faz faço viabilidade de isso". projeto. É Vende a isso. E ele viabilidade. vende isso tudo pronto, tudo desenrolado. Às vezes ele Olha. entra como permutante, às vezes ele entra, às vezes não, às vezes ele traz um grupo de investidor, mas ele chega na consultora e faz isso. Aí qual foi a nossa maior sacada, né, nisso tudo? Agora, né, eu digo agora desde o talvez do ano passado. Eh, Quando ele faz isso e entrega para o consultor, demora para até ele fazer uma topografia, ver se é viável aquele estudo, enfim, vai fazer o estudo 18 meses. Ele chegou e falou para o ele começou assim: "Tá, espera aí, eu entrego tudo para o construtor. E eu ganho, né, por isso, meu trabalho e tal, mas será que dá pra ganhar mais? Onde a gente consegue fazer isso?". Aí a gente começou: "Não, você tem que pedir uma exclusividade", porque muitas vezes das operações chegavam assim: "Tem uma operação linda aqui, você vai colocar 10, você vai sair com 30". Tô só Sim. simplificando, né, pra entender. Só que aí eu tinha o A, o B e o C que estavam super interessados e que tem potencial, porque o Nelson me filtra muito quem são os parceiros, que precisa entregar. Já falando de um prédio, imagina quantas famílias Uhum. afetadas. Então a gente precisa manter esse filtro. Aí ele: "Os 3 são bons, mas como que a gente vai escolher?". "Ah, eu vou dar preferência pra quem dá preferência pra gente". Aí o Nelson chega, negocia, faz isso, aí ele chega lá e fala assim: "Olha, você quer? Quero, mas quando lançar, eu quero exclusividade de 20% das unidades". Às vezes um prédio tem 100
apartamentos, então vamos lá, 20 unidades, durante um período, claro, a gente coloca lá 3 meses em cláusula, em contrato. Aí, se ele fizesse isso sem a terra, sem a imobiliária, sem uma equipe, ele não ia dar conta de vender sozinho. Quando ele pode dar essa cartada, porque ele tem uma equipe. E o construtor confia que a equipe vai vender, porque uma pessoa sozinha até às vezes consegue vender 20 unidades, mas consegue de um, você não consegue de muitos. Foi a nossa forma de escalar o nosso negócio. Então, sem saber, colocando limite, sendo verdadeiro, tendo uma comunicação muito clara desde o começo, a gente conseguiu fazer um negócio virar. Hoje a gente está o quê? Com 8 empresas? Total, mas ele, vamos dizer, hoje rodando dentro desse ecossistema, são 6 ramos, assim. Então 6 negócios. 6 negócios que pegam esse ecossistema inteiro. Então a gente tem imobiliária, a gente tem a parte de investimento da administradora nossa, a gente agora compramos um terreno também em sociedade e tá documentalmente não dá para construir ainda, a gente colocou container, vamos alugar. Container de kitnet, assim, Sim, sim, sabe, tá em bem legal. desembaraço agora de documento. Enquanto a gente não pode construir por causa disso, o terreno é nosso já, a gente já comprou uso capião, então a gente decidiu colocar container lá para já ir rentabilizando, entendeu? Para não Sim. ficar o terreno parado. E o container depois você pega e põe outro terreno, né. Sim, modular total, né. Então, estamos nesse negócio também com mais 2 sócios, daí também entramos como permutantes, entramos como investidores, aí trazemos as pessoas, mas com skin in the game mesmo. Então hoje o nosso foco geral da imobiliária virou para investidores e pessoas que querem fazer dinheiro com o mercado imobiliário mesmo. E Então foi ótimo. hoje o público de vocês, vocês atendem o Brasil inteiro, internacionalmente, como é que tá dividido? Sim, o nosso foco é o sul, né. O sul eu digo assim, Balneário Camboriú, Hum, Praia Brava e Itajaí, tá. A gente é muito focado aqui, principalmente nessas operações de investimento. Aí nessa, desenvolvimento da nossa carreira mesmo, a gente foi atrás de outras experiências. A gente fechou uma parceria em Miami, então quando tem algum cliente que quer investir lá, não especificamente Miami, mas na Flórida, porque pega Miami e Orlando, são as sim. cidades mais procuradas. Chega um cliente: "Ah, Ju, eu quero dolarizar meu patrimônio. Tô pensando em morar lá e quero fazer isso". Aí eu ajudo essas pessoas nessa consultoria, junto com essa imobiliária de lá, e a gente faz parcerias. Isso aconteceu também com Dubai, aonde a gente foi numa viagem, sem intenção de negócios, e lá a gente conheceu uma corretora, e aí eu me impressionei muito com Dubai, que foi Dubai que também me deu essa chave para mudar, antes até de eu fazer os cursos. Lá a gente tem uma parceria onde a gente vende imóveis também. Então o que que a gente faz? Vem um cliente, eu entendo que é o perfil dele, ou ele me procura por isso, ou eu entendo que é o perfil dele, e ofereço, imóveis em Dubai, e eu tenho essa assistência lá, aonde ela faz todo esse trabalho para mim. Como agora, ontem, eu até estava atendendo um cliente que ela me indicou que é da África. Então, Que quer investir aqui em Moda quer investir no Brasil, conhece pouco o balneário, mas já ouviu falar, diz que está em ascensão, e aí ele queria saber. Então ontem eu fiz uma videochamada com ele e com a esposa, apresentando algumas opções aqui pra gente estar encaminhando para um fechamento. que bacana. Então, atendemos. E uma pergunta que eu quero trazer é sobre a quantidade de investimento que você fez, né. Eu soube que você teve aí um investimento aí nos últimos anos aí, aproximado acima de R$ 1 milhão só em conhecimento, né. Isso quando eu falo em conhecimento e o só, o quão importante eu quero que você traga para nós a importância desse investimento, né, e o que que você identifica como o maior retorno, eh, de desenvolvimento, porque esse investimento por si só imagino que tenha sido em você mesmo, junto ao seu marido e também nas pessoas que fazem parte do ecossistema hoje da Terra. É importante falar, para embasar isso, que assim, quando eu decidi entrar na imobiliária, que a gente decidiu virar sócio, a gente foi para Dubai, né, que foi nossa viagem de lua de mel depois, que a gente casou em 2020, era pandemia, então a gente viajou em 21, final de 21, agosto de 21. E aí lá em Dubai, a gente fez Maldivas em Dubai. Em Dubai, acabamos conhecendo a Bárbara por Instagram, e ela recebeu a gente. Teve uma coisa que me impressionou que eu não sabia direito o que que era, assim, eu cheguei lá na imobiliária linda, assim, era um andar de uma empresa, e aí ela passou um pouquinho do mercado de Dubai, a gente escutou, ok, e depois ela falou: "Vamos tomar um café", e eu queria ir embora, porque a imobiliária era tão bonita, e as pessoas lá eram tão bonitas, e eu estava me sentindo muito mal. E olha que eu estava viajando, e toda vez que eu viajo eu me arrumo, eu estava sair pra tirar foto e tudo, eu tinha me arrumado, e eu cheguei lá e eu estava me sentindo mal, eu estava me sentindo, sabe quando você sente assim, eu não sei, eu falei: "Parece que eu não tô bem vestida aqui dentro".
Não estava pertencendo àquilo, Isso, né. era uma coisa estranha, assim, que dificilmente eu sinto assim, aí eu beleza, daí eu falei: "Não, eu quero ir embora", e o Nelson: "Não, eu quero um cappuccino". Aí eu falei: "Ai, não". Daí vamos lá no tipo, eles têm um lugar lá de café, assim, na imobiliária. Aí chegamos lá, quando eu olhei pra imobiliária, eu fiz assim, foi pra mim, tipo assim, não sei se um déjà vu, uma coisa assim que eu bati o olho e falei: "Caramba, entendi tudo". Só não sabia o que que era ainda, mas eu entendi. A gente aqui tinha, na época, alguns corretores e algumas dificuldades em fazer esse negócio, né, funcionar ali de uma forma. No time, os corretores, né. E aí, chegou lá, as pessoas, todo mundo se comunicava em inglês, porém tinha gente do mundo inteiro, porque Dubai 75% é de fora. Sim, E as pessoas daquela imobiliária não vendiam para Dubai, vendiam para o mundo. Então tinha um time América do Sul, tinha um time América Central, tinha um time, eh, Europa não sei o quê, tinha o time China, tinha o time Rússia. E aí e você via todas essas nacionalidades numa sala, ali na hora do café, todo mundo tomando café, todo mundo falando inglês, que era uma língua comum, né, porque todo mundo sim. acaba entendendo, isso é a língua universal, só que todo mundo parecia todo mundo muito igual. E eu olhava assim, e tipo, não pelo jeito, olho puxado ou cabelo loiro, não era por isso, era alguma coisa que eles eram muito iguais. E eu saí de lá impressionada, eu falei: "Se eles conseguem, eu também consigo", mas eu não sabia o que que era. Então dali eu comecei: "Vamos buscar conhecimento", aí fizemos alguns investimentos no ramo imobiliário. Só que eu tinha pressa, então eu não queria, consultorias, mentorias que demorassem muito, eu queria, tipo: "Ó, eu vou pagar mais caro, eu vou na mentoria, mas eu quero entender esse negócio, eu quero o resultado". Então, o que você imaginar, na época que tinha de imobiliária, a gente fez investimento. E eu falava: "Ainda não é isso, é mais do mesmo, é mais do mesmo". Até que uma amiga minha me convidou para ir para a outra imersão em São Paulo, né, que é o acelerador empresarial. E na época eu lembro que, assim, o final de semana era 30.000 3 dias. Desculpa, era 20, hoje tá isso, mas era 20.000 à vista, se a gente pagasse à vista. Eu paguei 20.000 e fui 3 dias, eu falei: "Tá, vamos lá, vamos conhecer". E aquilo ali eu entendi o que que eu precisava fazer ali. Só que eu sabia que eu não ia conseguir executar sozinha. Aí na época eu em São Paulo, e lá, né, você fez o acelerador, sabe que Sim. não pode ficar com o celular e não sei o quê. E O celular é aí deixado já lá já na deixa na entrada já. caixinha, né, e pra prestar atenção lá, e eu A fiquei imersão naquilo, é é imersão total, né, você sai lá super tarde, eu fiquei com aquilo na cabeça. Só que assim, eu descobri que teria o Giants, né, que aí a gente teria acesso a um pacotão de educação. Aí eu liguei para o Nelson no último dia, e falei pra ele assim: "Ó, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente não sabe como. E aqui eu descobri como". O Nelson nunca tinha ouvido falar em acelerador, nunca tinha ouvido sim. falar em marketing, não tinha ouvido falar em nada. Ah, você não foi com ele? Não, eu fui com uma amiga. Ah, E aí eu falei assim: "Olha, tem uma solução aqui, só que ela vai custar mais ou menos", na época era 220, não, desculpa, era 190 para um sócio e mais 80 o outro sócio. uhum. Aí eu falei assim: "Só que vai custar isso". Ele: "Mas é vitalício?". "Não, por ano". Aí depois corrige pelo IGPM, eu acho que é. Aí ele assim: "Ju", na época a gente tinha um dinheiro investido, mas era pouco, e a gente tinha comprado um apartamento que valia R$ 300.000, 350. Na época que quando entregasse depois foi pra 500. Mas aí eu pensava assim, eu falei: "O que que você acha?". Daí ele falou assim: "Ah, se você tá dizendo, vamos". Ele confiou. Quando ele confiou, eu fui pra trás, eu falei: "Meu Deus, mas a gente", pensa que a gente tinha um patrimônio de 300.000, e se eu contasse os 20.000 mais pra entrar nós 2, porque não fazia sentido entrar só um, ia dar 300.000, ia dar Sim. 289, na verdade, 299. E aí eu falei assim: "E agora?". Daí ele falou: "Tá, entra". A gente foi meio que pro tudo ou nada, não pode dar errado. Então, como eu já tinha isso muito em mim, eu só investi, falei: "Vamos embora e eu vou aplicar isso desde o dia um". E aí investimos, e veio sim o ROI por vendas dentro do grupo, mas veio o ROI principalmente, por conhecimento de coisas que a gente aplica até hoje. Eu digo que até hoje eu não consegui aplicar tudo 100%, porque várias coisas vão surgindo e vão tendo focos, né. E isso a gente entrou no acelerador em 2022. Agora a gente renovou o quarto ciclo. E aí esse ano também a gente fez ano passado, desculpa, a gente fez um investimento, a gente entrou como sócio investidor do grupo acelerador também. Porque a gente acredita que a educação, eh, é o que vai levar a pessoa para frente, Com certeza. em todos os sentidos. Então assim, fazemos venda dentro do Giants? Fazemos venda dentro desses grupos? Sim, fazemos. É o foco? Não.
porque ali a venda ela é consequência, e é o que eu ensino diariamente para o meu time. Gente, a venda é consequência. Se vocês não fizerem a tua meta de ligação hoje, não é hoje que você vai ligar para 10 pessoas, 100 pessoas você vai vender. Você vai ligar hoje para colher os frutos daqui 1 mês, 2 meses, 3, depende do ciclo do cliente, da compra, né. E aí a gente vai trabalhando assim, então eu modelei toda a empresa novamente, então se fizer umas contas aí por cima, você já vai ver quanto a gente gastou nos últimos 4 anos. E aí dentro disso a gente também fez outras imersões, então a gente entrou num outro, resenha do Gabi, a gente que era também um grupo muito de network, agora a gente entrou também no Ventes, que é com Flávio Augusto, Caio Carneiro, e tudo isso o que que é? Eu entro para fazer network sim, mas a venda é consequência, é tudo educação, a gente vai aprendendo e nesses programas a gente manda os nossos líderes, a gente consegue fazer, dentro da empresa quem bater as metas ir numa imersão, que é muito importante, porque essas imersões hoje aí pelo menos de 20 a 30 mil cada imersão dessa. Então a gente uma pessoa ir lá para São Paulo e fazer isso, a gente tem pessoas que às vezes nunca viajaram de avião, que viajaram e viraram muito leais à empresa. E aí essa pessoa leal tu consegue treinar ela, investir nela para ela dar mais resultado. Que é o investimento emocional que você paga também, né. Você está investindo na educação, mas também tem a parte emocional, porque você está provendo uma experiência. Não é só o financeiro, né. E a Às vezes você dá 20, 30 mil reais a mais para uma pessoa, ela não tem inteligência financeira para aquilo, gasta tudo, não sabe o que fez, mas o conhecimento ninguém vai arrancar dela. é verdade. Vai se perpetuar durante a vida. E você vai deixar uma marca naquela vida, naquele profissional durante a vida inteira. E a empresa, ela é sobre pessoas. Eu não consigo fazer nada sozinha. Até posso tentar, eu sempre falo assim, na nossa profissão, por exemplo, tem muita gente autônoma, né. Uhum. E eu sempre falo assim, às vezes parece muito atrativo para o corretor ser autônomo, porque se eu trabalhar no imobiliário, eu tenho que dar um percentual para o imobiliário. E se eu vender sozinho? É a conta que todo mundo faz. Eu falo que é a conta de padeiro, né, a conta burra. A gente tem todo o investimento para manter uma empresa funcionando. Hoje, com o que a gente fez, alavancou ali ela e tem hoje a gente tem 15 corretores, mas a gente tem toda a parte de SDR, a gente tem a parte do financeiro, que são 2 pessoas, a gente tem marketing, eu tenho a minha assistente pessoal também, que atende eu e o Nelson, Chega a ter tem jurídico também? jurídico, a gente tem então assim, ó, tudo isso interno. Uhum. Então assim, você coloca na balança, é caro você manter uma estrutura dessa, só que o que a gente oferece de qualidade, de resultado, para o cliente é totalmente diferenciado. Uhum. E a gente consegue dar outros saltos, né, eu tenho outro projeto hoje dentro da imobiliária também que eu estou desenvolvendo, quando der certo eu conto. Mas aí você entende que, assim, a empresa é pessoas. Se você não tiver gente do teu lado que luta a mesma luta que você, que acredita naquilo que você acredita, esquece. Que Você olha pode para o mesmo pagar o lugar, maior né. salário, a pessoa vai sair. Eu tenho corretores que já ofereceram para eles: "Ah, a gente paga um percentual, a gente começa a pagar 40%". Já tive outras imobiliárias que ofereceram 60% para começar a pagar o corretor não sai. Né, falou: "Não, não aceito. Não aceito porque eu gosto de trabalhar aqui". Então, você entende que investindo nessas pessoas tem gente que você vai investir, vai virar a cara, vai usar contra você? Vai. Mas isso é efeito colateral, isso não derruba. Agora, quando você investe entende que é sobre pessoas, a tua empresa, ela só tende a crescer, a alavancar. Não é fácil, mas é isso que eu acredito e é isso que eu bato todos os dias. Investimento nas pessoas que estão lá dentro, quem tá do meu lado, quem tá no meu time. Legal. Uma aula, a tua história por si só, ela já foi uma aula de empreendedorismo, mas muito mais do que ser empreendedor, empresário, CEO, uma aula de coragem, né, e hoje muitas das pessoas, elas estão mais pautada no medo e acaba ficando imobilizada, né, e você usou vários pontos de reflexões, como você trouxe, o Flávio usa muito, né, Usa, usa tem bastante. O livro até dele, o né. próprio livro, né, o ponto de inflexão, e é legal trazer da forma que você trouxe tua história muito bem, acho que construída, de o como fez, eh, posso dizer assim, da importância dessas decisões e sempre decisões rápidas, né, porque melhor do que uma decisão, errada, pior do que uma decisão errada, é uma não decisão. Eu sempre falo que é melhor você errar do que simplesmente se imobilizar, Sim. porque se eu erro, eu tenho fundamentos para construir uma nova tentativa e acertar. Agora, se eu imobilizo, eu não tenho nada, eu fico imóvel e eu paraliso, eu congelo. E o muito legal foi o como você conseguiu construir isso junto ao seu marido
e a forma que ele conseguiu incentivar e confiar, né, e principalmente o como você conseguiu trazer esse ímpeto, né, de querer algo a mais. Porque querendo ou não, você trouxe que tudo é sobre vidas, mas a forma que ele estava olhando o negócio, ele de fato já estava há muito tempo no mercado, ele estava numa zona de conforto. Conforto Você total. provocou ele a sair dessa zona de conforto, e hoje mais do que o impacto que vocês têm em negócios, vocês têm em vidas, porque vocês conseguiram investir muito mais em vidas, hoje vocês têm um ecossistema, vocês têm um hub de negócio, e hoje ele tem mais pertencimento no que ele faz, do que ele estava fazendo naquele momento. Sim. Tudo isso porque você, independente, você não era do mercado imobiliário, mas você conseguiu olhar aquilo de uma perspectiva diferente, e você, independente de ter a capacitação que você naquele momento, possivelmente você se olhava e você olhava: "Pô, eu não tenho essa competência", mas você se jogou de peito aberto para aquilo, né, e durante esse saltar do avião, você foi construindo paraquedas e principalmente foi se cercando de quem conseguia contribuir com você para essa construção do paraquedas. Seja por um insight, seja pela ambiência que você se colocou, Sim, né, e a ambiência fala muito sobre, e seja você colocando pessoas certas e desenvolvendo elas dentro da sua empresa. sim. Tem uma coisa que só para complementar isso que você falou, que é muito importante, é assim, todas as decisões que eu tomei, mais arrojadas ou menos, eu acho que elas só deram certo porque eu adquiri um grande grau de responsabilidade em cima delas. Isso machuca um pouquinho porque a gente acaba se cobrando. Até a minha psicóloga fala: "Teu chicote é muito grande, você fica o tempo todo ali se cobrando". Mas, eu digo que você tem que ter responsabilidade, porque hoje em dia eu vejo que o perfil das pessoas dessa geração que tá vindo trabalhando, eh, é assim: "Não tô feliz aqui, não faz sentido pra mim, eu vou largar tudo". Tá, mas espera aí, não faz sentido o quê pra você? Normalmente não tá fora, é mais interno do que externo o Com problema, certeza. né. Então assim, qual que é a tua responsabilidade nisso? E eu, todas as vezes que eu tomei uma decisão, eu assumi a responsabilidade até o final. Eu errei muitas vezes, mas o importante é você acertar mais do que você errar, porque aí você vai ter o resultado positivo, né. Claro. Mas todas as vezes que eu errei, eu: "Opa, assumi aqui, peguei a bronca, eu resolvi, eu fui lá, eu fui até o fim. Se eu tive que pagar, paguei, se tive que fazer, eu tive que botar a cara a tapa, se tive que pedir desculpa, fiz". Eu acho que esse é o principal na hora que você tem que tomar. Autorresponsabilidade, né. Uma decisão. E assim, tem um livro muito que fala sobre isso, Accountability, não sei se você já leu. Uhum. Pra mim ele é fantástico, é um livrinho bem facinho de ler, e eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque assim, tudo que acontece com você é responsabilidade sua. Uhum. Até às vezes o outro passa, você não vai ter controle pelo que acontece, mas você vai ter controle das suas ações. E a única coisa que vai determinar o sucesso ou o fracasso daquela situação é a tua ação. Né, então se você agir de uma forma, certa, coerente e acreditando naqueles seus valores, vai dar certo, vai dar certo, não tem como dar errado. E eu tenho provas disso. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma notícia, a gente fez uma venda, teve uma venda que foi lá em fevereiro, deu tudo errado, tudo que podia dar errado, deu errado. Mas a gente agiu de uma forma tão coerente, respeitando todo mundo, seguindo o processo. E assim, foi uma venda que era para ser uma simples venda, virou um trauma, né, para o time lá. E aí eu falei assim, para as pessoas envolvidas, eu falei: "Gente, calma, a gente fez tudo certo". E a gente ainda foi, né, ficou numa situação ruim, até com o cliente na época e tal. E isso é muito ruim para mim, assim, dói porque, eu queria falar para o cliente: "Gente, tá aqui, tá tudo certo". E eu falei, mas assim, era muita informação. Espera, porque quando a gente faz certo, a gente vai receber o resultado disso. Hoje, antes de eu vir pra cá, a minha gerente me chamou e falou: "Ju, lembra aquilo que, né, deu certo". E eu tô falando de, uma venda aí de 10 milhões. Então, assim, eu falei, tipo, tu entende que, assim, e a gente não fez mais nada, a gente só parou. O próprio cliente veio atrás e falou assim: "Olha, eu decidi voltar atrás do negócio, e eu vou fazer isso, isso", e ele que chamou a gente e Porque foi. ele viu fundamentos lá atrás, né. E aí que eu digo, e na época, em fevereiro, isso parecia, tipo, nublado, assim. E eu falei: "Nossa, onde a gente errou?". Eu pensava assim: "Onde que a gente errou?", porque eu sempre trago essa responsabilidade. Onde que a gente errou? O que que a gente fez de errado? Porque não é perder uma venda, isso acontece todo dia. Mas assim, por que que gerou esse estresse todo? O que aconteceu aqui? E eu tentando, eu falei: "Gente, a gente fez tudo certo", eu revisando. Aí eu falo: "Ah, quando a gente faz tudo certo", eu falo: "O universo ele retribui, né". Fato, acreditando em energia ou não, em Deus ou não, não importa. Você vai ver que a tua vida ela é sempre consequência. E aí, hoje, assim, tipo, antes de eu vir pra cá veio isso, eu falei: é mais uma vez comprovando que quando você faz aquilo que você acredita com propósito, sentido, não tem como dar errado". Sim.
Eu li em algo que você escreveu que no teu mercado, e não é só no teu mercado, no meu também, eu acho que em todo cenário, todo negócio tem, que quando a gente trabalha com integridade, com verdade, muitas das vezes, às vezes aquilo que as portas se fecham, a gente acha, meu, a gente fecha os olhos, a gente vê tudo turvo, e acaba que naquele momento parece que, pô, não faz sentido, eu tô fazendo, né, eu tô fazendo tudo certo, eu olho com uma análise crítica de um todo, como é que foi desenvolvido o negócio, pô, não tem arestas aqui, tá tudo certo, eu fiz o dever de casa. E aí vem aquela frase que você trouxe que eu li, que no universo, né, ele não dá volta, tem momentos que ele capota, né. Assim. E eu passei algo que você está trazendo hoje, eu a gente está desenvolvendo um trabalho com uma indústria, já faz um tempo, e foi uma negociação super fluida desde o começo, e chegou um período que travou, não foi para frente, e aí eu e meu sócio a gente começou a buscar entender o por que travou essa operação, estava tudo fluindo, já estava tudo certo, e a gente chegou no momento que a gente avaliou: "Não, foi feito tudo certo", aí tá. Aí faz menos de um mês que a gente foi olhar novamente para aquilo, olhou a documentação, a gente estava em conversa com os sócios ainda, e aí a gente foi lá e a gente conseguiu conversar com eles, e a gente foi lá e pontuou. E a gente viu que tinha um ruído de comunicação, um desalinhamento de expectativa, na verdade. Algo que, na verdade, era simples, mas é que estava ficando complexo na cabeça deles aquela tomada de decisão, porque não tinha clareza. E a gente foi lá, conversou com eles e eles. ah, O pai dos sócios, que hoje não está mais à frente do negócio, mas eles estavam lá, ele estava lá também, ele é como mentor lá dos filhos, ele trouxe assim, pela franqueza, pelo reconhecimento ao detalhe, porque havia um ruído nessa informação que faltou, que digamos era a engrenagem para que isso girasse de fato, e a gente não tinha parado para olhar aquilo com mais profundidade, e quando a gente olhou, e a gente vê na comunicação hoje que sim, que era uma responsabilidade nossa, que a gente não havia reconhecido aquele problema com mais densidade e que a gente se disponibilizava a fazer um trabalho de diagnóstico mais preciso durante 2 semanas lá dentro do negócio, a troca de nada. Que dentro no final desse diagnóstico eles iam buscar entender se fazia sentido eles avançarem conosco ou não, e a resposta foi que eles já nos deram que faz total sentido só por esse passo, por essa decisão, por esse reconhecimento. Parabéns. É isso mesmo. Então, nem sempre a gente vai acertar e a gente vai, eh, ter toda a resposta, mas é muito importante a gente trazer verdade para a mesa, porque o outro lado ele consegue identificar princípios e ele vai conseguir identificar que você é confiável, e é esse tipo de pessoa que ele quer ter ao lado para as importantes decisões que ele tem a tomar no negócio. Porque é um negócio que fatura milhões ano, é um negócio que está crescendo absurdamente e a gente está entrando num campo total estratégico da empresa. Né? A gente está entrando num conselho consultivo da empresa, a gente está formando toda uma holding familiar, então assim, é um negócio que demanda uma relação de muita confiança e, pô, imagina que se num processo há alguma vírgula ali que a gente não tem essa verdade, essa integridade em trazer a eles, bom, esse momento foi com que a gente conseguiu deixar claro que independente do cenário que vai acontecer à frente, os desafios que for ter à frente, nós vamos sempre prezar pela verdade, pela transparência. Porque eu acho que isso faz a gente ter esse ambiente e esse ciclo virtuoso de Mas e por relacionamento. que que você consegue fazer isso? Porque você sabe onde você quer chegar, você tem clareza disso. Sim, E o primeiro passo é esse, é essa clareza, é esse autoconhecimento de você: "Ó, espera aí, eu vou até aqui, eu sei que eu consigo isso". E depois você tem a humildade de entender: "Opa, talvez preciso rever um processo, preciso nem sempre estou acertando. Alguém lá na empresa não está ajudando, a responsabilidade é minha. Será que eu não fui claro. claro o suficiente nisso? Será que eu deixei alguma coisa em aberto?". Porque às vezes até quando eu falo: "Ó, tá atendendo o cliente, fez isso, foi", o cliente só fez o que você deixou aberto. Se você deixa aberto, alguém vai lá e fecha. Sim. Você vai fechar ou ele? Então vamos lá. Então e isso é autorresponsabilidade. É, tanto que o papo, o feedback do pai deles lá foi justamente isso. Pô, vocês, são imparáveis, né, vocês enquanto não conseguiram trazer uma forma que o projeto saísse do Ótimo. papel, e assim, e aí depois ele trouxe, né, a transparência que a gente trouxe pra mesa foi igual assinar um cheque em branco, ele trouxe
essa expressão. E eu quero fazer uma pergunta para você final, uma pergunta que é bem breve, para a gente finalizar aqui o episódio. Mas vamos trazer Balneário Camboriú, como é uma cidade muito vista a nível mundo, né? A gente tem o Brasil inteiro olhando para ela, não só com reconhecimento como de construção. Agora a gente vai ter o maior empreendimento aí, né? Que Certo? é o Sena Tower, maior empreendimento da América Latina, né? É Sim, isso? vai. E a gente tem muita visibilidade. Vamos trazer Réveillon. Agora a orla é alargada, tem muito mais capacidade de pessoas. E vamos trazer uma única mensagem que fez com que a Juliana chegasse aonde ela chegou, ou aonde a Juliana deseja chegar ainda, além do que ela está hoje. Em uma frase, qual é a frase, qual o pensamento que você pode compartilhar com as pessoas para que elas consigam chegar onde elas desejam chegar, ou talvez provocar elas de dar um passo além, já que você foi essa provocadora da terra na vida do seu marido, essa potencializadora, né? Quando eu falo provocadora é porque provocou uma ação, deixou de ser só aquele molde ali, né? Veio alguém com uma perspectiva diferente, e por que não fazer dessa maneira aqui? E aí esse porquê não nasceu vários outros porquês, que hoje você está aí com 6 empresas dentro do ecossistema, com várias pessoas. Queria que você trouxesse esse pensamento. É difícil você resumir isso numa frase, né, mas se for resumir numa frase, eu diria assim, ó: "A vida acontece para quem tá no campo de batalha. Se você não tá disposto a estar nesse campo de batalha, ela não vai acontecer". Independente se você sonha grande ou pequeno, se você quer ser A, B ou C, não importa. Ela só vai acontecer se você estiver disposto, ter coragem de entrar nesse campo de batalha. Eu posso só dizer uma coisa, não vai ser fácil. Vai ter vários momentos que você vai querer desistir, vão ter vários momentos, vão ter várias pessoas que você vai perder ao longo dessa jornada, e faz parte, são Faz ciclos. parte. Mas a vida só acontece para quem tá no campo de batalha. Perfeito. Eu acho que é isso. Ju, gratidão, mas eu quero trazer um reforço final de que difícil ou fácil é uma perspectiva, né? Porque é difícil também, às vezes, a gente. Ah, tem muita gente que se coloca que, eu não tenho ambição, eu gosto da minha vida dessa forma, mas até que alguém que você ame muito precisa de algo e você se encontra com uma incapacidade de fazer esse algo que, se você possivelmente tivesse saído da zona do conforto, se tivesse se colocado numa posição de, eu falo que é uma posição de vulnerável, porque a gente se expõe a todo momento, né? Sim, Eh, Você se expôs a bater no peito de tocar à frente, tomou, eh, se colocou de vulnerável de dar o passo lá do Giants, né, e ficou com a bola na mão de tomar essa decisão. Poderia não ter agregado, poderia não ter gerado o impacto, mas foi a decisão. Porque eu falo que a decisão que gera grande impacto, ela é bilateral. É um grande impacto positivo, mas também essa mesma decisão é um grande impacto dos não alcançáveis da sua vida, né? Então, fica essa reflexão para você que nos acompanha, e uma gratidão agora à Juliana. obrigada. Vai ser uma honra te receber mais uma vez. Quem sabe até a gente pode convidar o Nelson, e se o Nelson for eh, Ele é engraçado. receptivo ao convite para a gente conhecer um pouco mais como é que é essa vivência de vocês, e também explorar como é que é esse desenvolvimento de projetos que ele faz, como é que é esse relacionamento com as construtoras, como é que é esse relacionamento para ter exclusividade. Acho que vai ser algo bem rico, e conhecer um pouco da história dele também para fundamentar ainda mais a história da Terra, que tem a Terra pós-Juliana e o antes-Juliana, É isso mesmo. né? Pessoal, fica esse convite, essa reflexão de que você, as suas decisões, elas são pautadas em medo, ou de fato você tem um porquê, ou um porquê tão grande que faz com que, mesmo naquele momento, você não entenda o o caminho todo, mas você sabe que precisa dar um primeiro passo. Então fica essa reflexão, qual é o primeiro passo da sua jornada agora que você precisa dar, porque é certo, a Juliana já nos mostrou que a partir do momento que você dá o primeiro passo, o segundo ele aparece,
o terceiro ele aparece, e assim consecutivamente ele vai aparecendo. Vai ter momentos que não tem promessa, vai ter momentos que você vai estar num passo à frente e você não vai conseguir ver o próximo passo, você vai estar naquele mesmo abismo que você pode estar hoje, mas você vai ter que ter mais um passo de fé para que você chegue no local que você deseja chegar. Gratidão, Juliana. Obrigada. Ou Gratidão, seja, né, pessoal. só complementando, a vida é para quem tem coragem de viver, né? É verdade, é verdade. E a vida ela é fluida, né? Nós somos construtores de pontes, não de muros. Então deixe a vida fluir e se permita a tomar decisões na vida. Fica mais uma vez a gratidão à Juliana, fica a gratidão à história da sua vida e da terra e mais uma vez um bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha, seja pelo YouTube, seja pelos Shorts, e fica essa reflexão do Lapidação Podcast e até a próxima. Um abração. Até logo. Tchau, tchau. Até.